Boa noite! Cá estamos, mais uma semana, para seguir com o nosso estudo do livro A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. E hoje nós vamos adentrar por um capítulo muito interessante que fala sobre a música, o poder curador da música. Então é o capítulo 10 e o título é Natureza e Música no Surgimento do Belo. Então, o autor diz o seguinte: talvez em nenhum outro exemplo o efeito terapêutico da beleza é tão claro e difundido como na influência benéfica da natureza. Boa noite, Tereza. Então vamos lá, né, Tereza? Mais uma semana juntas. Dessa vez o assunto é a natureza e a música. No curso dos séculos, e em muitas sociedades por todo o mundo, homens e mulheres viram na natureza uma alma vivente, uma mente superior, uma sabedoria benevolente, a capacidade de nutrir e sustentar, qualidades prodigiosas, uma essência divina. A natureza está além do mundo humano. Não foi criada por nós e, portanto, vimos nela os sinais de uma inteligência maior, sinais de capacidade de nutrição, de suporte e outros recursos fundamentais. A música, ao contrário, é humana. É certo uma maneira eficaz de mudar um estado de espírito e de relembrar memórias, fazer reagir o nosso organismo, compreender uma outra cultura, nos transportar em um mundo completamente diferente. Ecopsicologia. Às vezes também a natureza presente nas cidades, em forma de parques e jardins, pode exercer uma ação benéfica. Já encontramos, no capítulo precedente, o exemplo de árvores que, vistas da janela do hospital, podem acelerar a cura. Não é um só exemplo. Um estudo americano descobriu que a vegetação é inversamente proporcional à delinquência. Baseando-se em documentos com informações resumidas da polícia, os pesquisadores conduziram um estudo com 98 condomínios de uma cidade e constataram: quanto mais áreas verdes, menos crime, mais segurança social. Se começa agora a falar da vitamina G. G de green, verde. Porque nos damos conta, sempre mais, de que quanto mais áreas verdes temos, maior o benefício, como um lugar de encontro e contato com os outros, porque favorecem o exercício físico e também pela sua contribuição estética. Existe também uma série de interessantes pesquisas com crianças que dizem respeito ao mesmo tema. Nancy Wells, uma psicóloga do ambiente da Cornell University, estudou a situação de 337 crianças
entre o primeiro e o quinto ano fundamental. Para cada uma dessas crianças, foi medido o número de plantas que a família dessas crianças tinha em casa. Quanto verde elas viam da janela e se no pátio da casa tinha grama, terra ou cimento. Eles descobriram que aquelas crianças que estavam mais expostas ao verde tinham maior capacidade de atenção e eram também as mais preparadas a enfrentar situações estressantes. Que interessante esse estudo, né? E se basta ver um pouco de verde da janela para que nos sintamos melhor, o que pode acontecer se nos aproximamos à natureza de maneira mais contundente? Esta é a proposta da ecopsicologia, que sustenta que o nosso afastamento da natureza nos faz adoecer. Ficamos estressados, deprimidos, ansiosos, alienados, sem saber bem o porquê. Talvez seja porque estejamos longe da natureza. O nosso inconsciente ecológico, isto é, a nossa conexão com o ambiente natural, ficou reprimido. Tudo isso causa mal-estar e confusão. Peguemos o caso de uma mulher de 30 anos chamada Cláudia. Eu trabalhava em um escritório pequeno e cinza. E isso queria dizer para mim uma vida cinza. Eu me sentia oprimida. Agora moro no campo. Da minha janela, eu vejo um precipício, uma igreja, árvores, pássaros. Ali perto tem uma criação de cavalos e eu os vejo bebendo água num rio. Mais além, tem um vasto campo plano com um monte solitário em meio. Aquilo para mim é beleza. E se vejo a beleza enquanto estudo e trabalho, rendo o triplo. Diana, uma outra mulher, uma outra paciente do Piero Ferrucci, uma mulher de meia idade, com uma vida rica de interesses e experiências, ama a natureza e a arte. Quando a vejo, depois que ela passou um dia ao mar, está completamente diferente. Nesse momento, ela está combatendo contra efeitos colaterais de uma bruta doença, de uma feia doença. Para ela, perceber o belo é um choque no coração. Que se trate de uma poesia, de uma paisagem ou de um sonho. Ela me fala de quando viu um pôr do sol a Saint-Malo, na Bretanha, onde o sol desce no Atlântico, justo quando chega a maré alta. E ela diz o seguinte: tem vento, gaivotas voam, e depois o sol entra no mar e todo o mar se tinge de vermelho. É um pôr do sol com cores e ondas de cores que eu nunca tinha visto. Estas paisagens da Bretanha, eu as levo dentro de mim. É como conseguir atingir, chegar em uma fonte de vida. A metáfora da fonte aparece com frequência nas descrições que eu colho desse tipo de experiências. O belo não oferece o seu benefício somente naquele instante em que a pessoa desfruta. Ele continua
a ser uma fonte de nutrição e de suporte para o resto da nossa vida, com a condição que a gente não esqueça daquele momento. Ele se torna um patrimônio espiritual precioso. Os nossos momentos de beleza se tornam um patrimônio espiritual precioso. Pensemos aos grandes espetáculos da natureza. O mar, com suas ondas rítmicas, o odor salgado que chega até nós através da brisa, a grande extensão de água, as montanhas, o ar fresco das montanhas, o céu de um azul intenso, os panoramas grandiosos, as extensões multicoloridas de flores, os pequenos cursos de água, as cascatas, a paz das florestas, as cores do outono, os desertos e o silêncio dos desertos, a pureza que tem lá, o céu estrelado, cheio de beleza e mistério, que se faz sentir em meio a um espaço imenso e nos preenche de maravilha. Ninguém fica o mesmo quando entra em contato com estes espetáculos. A natureza é a nossa casa. Voltar para a natureza significa voltar para nós mesmos, reencontrar aquilo de que somos feitos. La natura é casa nostra. A natureza é a nossa casa, nós somos natureza, nós não estamos afastados, separados da natureza, nós somos a natureza. Então, voltar para a natureza significa voltar para nós mesmos, reencontrar aquilo de que somos feitos. Próximo subtítulo fala: a natureza perdida e reencontrada. Para muitos de nós, porém, as maravilhas da natureza foram substituídas por um bem outro ambiente. As cacofonias do tráfego, os odores da poluição, os sinais luminosos, as fachadas cor de cinza de cimento, estradas de pedestres reguladas por sinaleiras, nas quais multidões anônimas obedecem como se fossem tropas, os condomínios onde não se conhece nem mesmo os vizinhos de casa, os cenários impessoais e hipnóticos dos supermercados, a presença constante das telas, da televisão, dos computadores, dos telefones. Reduzidos assim a esta situação, é claro que ficamos doentes. E as nossas doenças são o grito que não é escutado de um organismo que suplica para ser levado de volta ao seu verdadeiro ambiente. O grito de uma alma angustiada que procura a harmonia perdida. Nunca aconteceu a você de ver os animais no zoológico e nos circos? Não todos eles, mas muitos deles. Sobretudo animais mais evoluídos. Eles estão longe do próprio hábitat natural e sofrem. Estão abatidos, muitas vezes sem os pelos, desorientados. Não será, talvez assim, também para nós? Será que nós também não somos como esses animais, tirados do seu habitat e colocados em situações anômalas? O exemplo mais claro disso chega do barulho. O barulho pode ser visto
como feio em seu aspecto sonoro. Então, se nós pegamos a questão do som, ele compara o barulho ao feio. Em certas quantidades, ele é tolerável, mas além de um certo nível, é perigoso. Para nós humanos, antes de mais nada, que sofremos quando os decibéis aumentam. A palavra em inglês noise, ou barulho, deriva do latim náusea. E não é um caso, diz ele. Achei interessante, eu não sabia que a derivação da palavra barulho em inglês fosse náusea. Uma entre as consequências mais comuns da poluição acústica é o aumento da pressão sanguínea. Mas esse é somente o efeito mais evidente. Também muitos animais ficam traumatizados pelos nossos barulhos. Por exemplo, o barulho excessivo estressa algumas espécies de pássaros, que são obrigados a cantar muito mais forte para que consigam atrair uma companheira. E o que dizer do terrível suicídio de massa de baleias, talvez forçadas a esse gesto pelo uso indiscriminado do sonar da parte do exército estadunidense. Pensem, ao contrário, aos sons da natureza. São belos. A respeito disso, acredito que estejamos todos de acordo. Não todos os sons, talvez, sejam tranquilizantes. Os trovões, por exemplo, e a chuva de granizo podem nos amedrontar ou trazer inquietação. Mas pensemos no som da chuva, no som rítmico das ondas do mar, no som das árvores que se movem ao vento, no som de uma cascata que cai, o som das rãs ou dos grilos que cantam. São sons que entram dentro de nós e nos fazem sentir bem somente ao escutar estes sons. Nos tranquilizam, nos trazem paz. O difundido mal-estar de hoje foi analisado e descrito em 1000 maneiras. Eu gostaria de citar aqui 2 análises que, segundo o autor, são particularmente iluminadas a descrever esses fenômenos do barulho, do mal que o barulho nos provoca. E, segundo ele, descrevem fenômenos que nunca aconteceram antes de agora no curso da história humana. E eles fazem com que a experiência do belo fique mais complexa, mais difícil de ser percebida. O primeiro caso que ele quer citar tem relação com o que ele chama de não lugar. Assim como foi descrito pelo etnólogo francês Marc Augé. O não lugar é um lugar que não tem história nem personalidade. E aí ele cita, como exemplo, aqueles restaurantes que estão nas grandes estradas, ao longo das grandes estradas, que são muitas vezes de redes conhecidas, que se encontram em várias cidades ao longo do país. Na Itália eles chamam autogrill, lugares onde os ônibus, onde os carros param durante a viagem. Supermercados e aeroportos. Nesses lugares, estamos sozinhos, muitas vezes,
ao lado de outros indivíduos que também estão sozinhos. E estamos circundados por mensagens impessoais, do tipo: pedimos que não deixem objetos perdidos. Participem da nossa promoção de camisetas. E por aí vai. Nesses lugares somos disciplinados por regras precisas, como por exemplo, coloque no lugar o carrinho, não leve consigo objetos de metal, etc. Ali é como se o tempo estivesse em suspenso. Também lá onde é importante saber que horas são, como em um aeroporto, se vive uma espécie de presente falso, que não pertence a nenhuma hora do dia e a nenhuma estação do ano. Então, seria um exemplo que ele traz como um lugar impessoal. O outro seria a análise de Gillo Dorfles, um crítico de arte e filósofo. Segundo Dorfles, chegamos no pleno do horror, num estado de perturbação em que experimentamos e deveríamos estar diante de uma profusão de estímulos dos quais a cada dia pelos quais a cada dia somos bombardeados. Imagens, sons, objetos, palavras, hipertrofia de sinais. Esta superabundância gera confusão, gera a poluição de imagens, a repetitividade das mensagens e a pressão do ritmo delas pioram a situação, porque comprimem ao extremo os estímulos, nos tirando cada respiração, cada pausa. E o novo tribalismo, ou seja, as reuniões de massa em estádios onde acontecem os encontros de dança, os espetáculos de rock, também contribuem ao excesso do cheio, diminuindo o espaço entre as pessoas, de uma pessoa para outra, portanto, diminuindo a autonomia individual. Segundo esse autor, Gillo Dorfles, é a perda do intervalo, ou seja, a ausência de um vazio que nos permite degustar, que nos permite pensar ou simplesmente ser. Então, são duas situações que ele cita como exemplos dessa poluição sonora, da impessoalidade, lugares onde somos apenas mais um e que não contribuem em nada para que nós possamos ser quem somos. A perda do intervalo, a ausência do vazio. Do ponto de vista da ecopsicologia, o consumismo da nossa sociedade, a necessidade obsessiva de produtos artificiais em quantidades enormes e com modalidades compulsivas, é uma forma de doença psíquica. Pensemos aos produtos pelos quais estamos circundados. Saquinhos de doce, de bolachas, com cores vivas e nomes estrambólicos. As publicidades na televisão, no nosso próprio computador, com o seu ritmo opressivo, as cenas muitas vezes doidas, videojogos violentos, que às vezes são verdadeiros manuais de crime, a comida lixo feita de materiais sintéticos para ser comida rapidamente em lugares impessoais, as revistas lustrosas construídas sobre o nada, que duram poucos dias e depois são jogadas fora, os vestidos de marca
que valem, cada um deles, a possibilidade de tirar a fome por um ano de uma cidadezinha em uma vila de um país em desenvolvimento. Os celulares que emitem sons bizarros e, a qualquer momento, e aos quais, como autômatos telecomandados, obedecemos sem hesitação. Pensem a todos esses nossos consumos selvagens e forçados. Depois, pensem a majestade sublime da natureza. Perante ela, a nossa sociedade de consumo é semelhante a um delírio imenso, organizado por uma mente desequilibrada. A nossa mente se afastou do seu ambiente natural, no qual ela evoluiu por milhões de anos, e se constrói um seu mundo delirante. Então, vou ler de novo. A nossa mente se afastou do seu ambiente natural, no qual ela evoluiu por milhões de anos, e se construiu um seu mundo próprio delirante. Esta, de certo, é uma tese extrema, mas não falta verdade nisso que ele diz. Portanto, podemos tornar a natureza para reencontrar quem somos. Nos Estados Unidos e em outros países, estão sendo difundidos programas como Outward Bound, destinados a uma grande variedade de indivíduos. Homens de negócio, militares, educadores, jovens delinquentes, pacientes psiquiátricos. Os participantes são colocados em contato com a natureza selvagem e às vezes são, inclusive, deixados sozinhos, com a devida cautela, e convidados a conseguirem se virar ali, naquele lugar. Existem vários componentes benéficos nesses programas, como o exercício físico, a possibilidade de se tornarem autossuficientes, e sem dúvida a beleza da natureza tem um papel fundamental na transformação e na cura destes participantes. Eu não quero afirmar, porém, que nenhuma verdadeira experiência de belo seja possível senão no ambiente natural. Esta seria uma posição excessiva da minha parte e desmentida dos fatos. Não é necessário demonizar o ambiente das cidades, porque também este pode ser o cenário de experiências estéticas. Nós nos afeiçoamos às cidades e em certos momentos do dia, como por exemplo no pôr do sol ou nas primeiras horas da manhã, em particulares condições climáticas, como quando o céu é muito claro ou ao contrário, quando está cheio de nuvens, são momentos que podem nos presentear cenas de grande beleza. Todavia, sem dúvida, a natureza tem uma carga de cura não indiferente. E às vezes, não é necessário que a gente vá tão longe. Podemos descobrir que a natureza está perto, também quando vivemos numa cidade ou próximos de uma cidade. Eu sempre me senti chamado pela natureza, que quase como uma intrusa entra no nosso mundo artificial. É um pouco como se ela quisesse nos lembrar que ela está ali ainda, que ela ainda está viva. E aí ele vai citar algumas situações da vida dele. No meu banheiro, a moldura da porta,
que é de madeira, está um pouco estragada, talvez pela umidade excessiva. E outro dia eu notei que a partir de uma rachadura na moldura da porta, estavam saindo 2 cogumelinhos brancos, magrinhos, delicados, mas muito bonitos. E eu achei aquela uma cena muito terna. Um dia depois, tinham outros 2, menores, como se fosse uma família de 4 pequenos cogumelos. Outra situação. Uma noite, voltando para casa, tarde da noite, passei por uma família de texugos que atravessava a estrada. Eram os pais com o seu filhote. Eles estavam no asfalto e tinham um ar que não era nem muito fora do lugar. Outras vezes, me aconteceu de ver a maravilhosa geometria de uma teia de aranha presa numa trave, ou papoulas que cresciam entre um tijolo e outro, ou 2 cobras entrelaçadas que caíam improvisadamente do teto, ou uma grande sapa que atravessava a estrada com na garupa um pequeno companheiro. E o exemplo mais clássico da natureza que convive conosco, os formidáveis ninhos de andorinhas sobre o teto. Cada vez que eu vejo um espetáculo deste tipo, eu me sinto confortado, como que curado de alguma preocupação. Me sinto parte do Web of Life, não mais um sistema hierárquico no qual nós humanos estamos no vértice, na ponta, mas um reticulado de relações, uma rede de relações na qual não existem chefes ou pessoas submissas, mas elementos múltiplos que estão em contínua interação. Outras vezes, ao contrário, a natureza pode nos chamar a atenção em seu aspecto mais misterioso, mais distante do nosso cotidiano. Um homem de quase 30 anos me conta. Então aqui ele vai falar a experiência de um paciente dele. Estava voltando para casa por um atalho no campo. Eu estava circundado pela natureza, mas não uma natureza selvagem. Eu não estava longe de lugares habitados. Tinha uma lua cheia. Eu percebia que as árvores estavam ali, os arbustos, a grama ao meu redor, a lua, tudo estava muito vivo. Me pareceu de compreender por que os antigos pensavam que nos bosques e nas fontes vivessem os deuses e as ninfas. Esse mundo me parecia muito diferente do nosso, muito mais sábio e benéfico. Eu sentia que esse mundo me entrava dentro e que me fazia muito bem, me trazia o bem. Então é uma experiência vivida por uma pessoa acostumada com a cidade e que de repente se encontra num outro lugar do campo e durante a noite atravessa por um atalho e se percebe circundado pela natureza, a lua cheia, as árvores, os arbustos, a grama, tudo muito vivo, e ele pensou o seguinte: não é por nada que os antigos imaginavam que nesse mundo existissem os deuses e as ninfas, como se fosse um outro mundo, um mundo muito diferente daquele em que essa pessoa vivia na cidade. Harmonias musicais. Próximo subtítulo. Que a música possa nos curar é um fato por si só óbvio, se não fosse esquecido.
Às suas origens, a música tinha como sua função primária justo aquela de curar. A música era um instrumento terapêutico. Somente na sequência que ela se tornou um meio de diversão. Recentemente, desvelou as suas potencialidades destrutivas quando se tornou vulgar, desarmônica e agressiva. Mas a essência da música é de harmonizar e curar. A história mais famosa é talvez aquela de monges de um monastério beneditino no sul da França. Isso aqui que ele vai contar agora é muito interessante. Então, essa história aconteceu, é uma história real que aconteceu com monges de um monastério beneditino no sul da França. Na sequência da reforma do Concílio do Vaticano II, 70 monges sobre 90 ficaram doentes de uma doença misteriosa. Ficaram letárgicos, deprimidos, incapazes de desenvolver as suas atividades normais que eles estavam acostumados no monastério. Uma série de médicos procurou explicar as causas da doença dos monges. Todos eles sem ter sucesso. Depois, um tempo depois, chegou Alfred Tomatis, um famoso experto de audiologia. Tomatis se deu conta logo que a única mudança na vida dos monges tinha acontecido quando, em sequência à reforma, o novo abade, o superior dos monges, tinha mudado os horários do canto diário. Enquanto antes os monges cantavam 8 ou 9 vezes por períodos de 10 ou 20 minutos cada um, agora eles quase não cantavam mais. A falta do canto tinha feito com que eles adoecessem. Tomatis ordenou uma volta ao hábito antigo e todos os monges, no arco de poucos meses, ficaram curados. Então, eles estavam acostumados a cantar muitas vezes durante o dia por períodos mais longos. Quando aconteceu a reforma, o novo abade, o superior, chegou, mudou tudo e os monges começaram a adoecer, um a um. 70 sobre 90 monges ficaram doentes e ninguém conseguia explicar. Aí chamaram esse Alfred Tomatis, que era um famoso experto de audiologia, e ele entendeu que a única mudança que tinha acontecido era o fato de terem mudado o tempo e a quantidade de vezes em que eles cantavam durante o dia. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Várias pesquisas demonstraram que cantar em coro tem resultado de enorme relevância para um grande número de pessoas. O canto parece ser feito de propósito para fazer com que as pessoas se sintam bem. Pacientes psiquiátricos, indivíduos com graves problemas familiares ou que passaram recentemente por um luto, pessoas deficientes, pessoas com doenças crônicas, anciãos, pacientes com Alzheimer e demência estão entre aqueles que mais tiram benefício do canto. Mas os resultados se veem para todos. Antes de mais nada, o canto é uma atividade social e, portanto, ajuda os participantes a se sentirem incluídos. Pensem na maravilhosa sensação que se experimenta quando cantamos em uníssono com um grupo de pessoas. Eu não consigo imaginar um exemplo melhor de inclusão social, diz o autor.
E depois o canto é uma atividade aeróbica intensa, que oferece as conhecidas vantagens para a saúde colegadas a uma maior oxigenação dos tecidos. Além disso, a regulação da respiração também ajuda a combater a ansiedade, estimula as atividades cognitivas e a concentração. Em uma pesquisa, 49% dos participantes atribuía ao canto efeitos benéficos do ponto de vista social, 87%, do ponto de vista emotivo, 75%, físico, 58% e espiritual, 49%. É surpreendente o fato de que o governo inglês esteja destinando uma grande soma de dinheiro para fazer em maneira que cada criança das escolas elementares cante regularmente. Ele pergunta: será que é uma coisa surpreendente? E aí ele diz: importante notar que nesses estudos a palavra beleza nunca vem usada, mas o canto é uma atividade artística. A sua base é a harmonia. E aquilo que no canto atrai é justamente a sua beleza. Como sempre, estamos diante de um fenômeno complexo, em que é difícil determinar com segurança a eficácia de cada fator individualmente. Mas me parece evidente que a componente estética esteja presente e operante também aqui. O canto dá resultados espetaculares. Outros exemplos são talvez menos sensacionais, mas também importantes. Em alguns hospitais e hospícios, a música de harpa é usada para confortar aqueles que estão morrendo. Nestas situações tão angustiantes e difíceis, o som doce e sonhante da harpa leva serenidade e paz e facilita a passagem que está para acontecer. Em um estudo americano, as crianças recém-nascidas ou de poucos meses que tinham que ser submetidas a um eletroencefalograma, que é uma medida invasiva e irritante para uma criança tão pequena, essas crianças se tranquilizavam mais facilmente com cantigas de ninar tocadas em um ritmo que era semelhante à respiração dessas crianças. Muito mais, se tranquilizavam muito mais do que usando sedativos. Em algumas casas para pessoas idosas, a música é adotada junto da literatura e de imagens artísticas com o objetivo de enriquecer a vida dos idosos e acrescentar a eles estímulo intelectual, que naquela situação se torna uma necessidade urgente. A música deu ótimos resultados na gestão da dor em alguns hospícios. Se constatou que se as necessidades emotivas e espirituais dos pacientes não são reconhecidas e, ao menos em parte, satisfeitas, a dor física persiste, quase como um grito de protesto que requer cura e atenção. A música, com o seu forte e benéfico impacto sobre a vida interior do paciente e com a sua capacidade de responder sem falar e de envolver sem obrigar e de compreender sem explicar, ajuda a diminuir o pedido dos analgésicos. Em alguns hospitais, para crianças, a música deu ótimos resultados. Crianças prematuras
e abaixo do peso tiraram benefício da intervenção musical, e assim também crianças que tinham que passar por uma operação de transplante ou que tinham sérios problemas de coração ou ainda que estavam com câncer. Sabemos que o sistema imunitário é o guardião da nossa saúde. Ele precisa supervisionar e nos defender da invasão de entidades estranhas ou perigosas para o nosso organismo. Até poucos anos atrás, se acreditava que o sistema imunitário fosse independente da nossa situação existencial. A psiconeuroimunologia demonstrou, ao contrário, que ele é sensível a vários fatores. A música estimula e reforça o sistema imunitário, tornando-o mais eficiente. Temos que constatar um outro fato. Muitas vezes constatamos que a presença viva de músicos, a diferença da música que está num disco ou numa gravação, produz um efeito mais potente. Às vezes é único, é somente dessa forma que ela é eficaz. Um dia, 2 grandes escritores ingleses residentes em Los Angeles, Aldous Huxley e Christoph Isherwood, pediram a Dave Brubeck, um famoso jazzista, que viesse com a sua orquestra para tocar no Hospital dos Veteranos, para um grupo de graves pacientes catatônicos. Estes pacientes estavam há muitos dias imóveis, sem comunicar com o mundo, sem dar sinal de vida e de participação. Aquilo que acontecia em torno deles. Tão logo a orquestra começou a tocar, com a surpresa dos médicos presentes, alguns deles começaram a bater os pés no ritmo da música, e um deles até mesmo pegou a tromba das mãos de um dos músicos e começou a tocá-la a modo seu. Todas essas pessoas, há muitos anos, estavam reduzidas a larvas e se acordaram e renasceram. Em sequência, a este grupo de pacientes, tocaram a mesma música, porém, a mesma música que tocaram os músicos, porém dessa vez a música era de um disco. E não aconteceu nada. Ou seja, quando os músicos estavam ali tocando, essas pessoas é como se tivessem acordado de um sono profundo. Porém, a mesma música tocada no disco não teve efeito. Não creio que isso tire o valor da escuta da música em um disco, por exemplo. Ela salienta, porém, o valor da música ao vivo, em que a presença daqueles que tocam vibra no ar junto com a música e atinge mais facilmente aqueles que estão escutando. Mas qualquer tipo de música pode evocar o belo. Muitíssimas entre as pessoas entrevistadas na minha pesquisa mencionaram a música como fonte de beleza. Junto à natureza, é o fator mais popular, e é por essa razão que o presente capítulo é dedicado somente a estas 2 grandes realidades. Aqui me limitarei a trazer um exemplo. E aí ele traz o exemplo de um paciente falando de música. Eu gosto de quase todo tipo de música. Tem aquela violenta e dura, essa eu não suporto, essa me faz estar mal. Mas existem muitas outras variedades das quais eu gosto. Eu escuto um noturno de Chopin e me encontro em um estado de sonho, como se eu tivesse numa espécie de
Galejamento é quando a gente está sobre a água, boiando, como se eu estivesse boiando de forma estática. Eu escuto a suíte para orquestra jazz de Sostakovich, que não é de verdade um jazz, mas é uma melodia rítmica, cativante. E acredito que inclusive usaram essa melodia em um filme. Ela me dá uma emoção quase de tristeza, mas é uma tristeza agradável. O piano jazz de Thelonious Monk, aquele sim é um jazz de verdade. Me dá ritmo, me estimula. Se eu escuto as melodias japonesas para flauta, eu sou transportado em um mundo encantado. Quase cada música me oferece alguma coisa de precioso. E depois que eu as escuto, eu não me sinto mais a mesma pessoa. Então, na semana que vem, a gente vai dar sequência a esse capítulo que fala da natureza e da música. Falta só um pouquinho para terminar esse capítulo, mas eu vou parar por aqui porque eu quero ainda fazer com vocês uma pequena visualização guiada, como normalmente eu faço no final do nosso estudo. Então eu vou pedir que quem está aí se recoste na poltrona, na cadeira ou na cama, não sei onde vocês estão, mas procurem uma postura confortável. Fechem os olhos e nesse primeiro momento, simplesmente respirem por pelo menos 3 vezes, de forma lenta. Quanto mais lento a gente respira, mais a gente consegue ativar o nosso nervo vago, que é o nervo responsável pelo relaxamento no nosso corpo. Então, toma uma inspiração bem profunda, talvez em 3 ou 4 tempos, o que for confortável. Preenche o teu peito de ar, segura alguns instantes a respiração e agora solta. Fazendo o caminho contrário e procurando fazer essa saída do ar ainda mais lenta do que a entrada do ar. E a cada vez que tu inspira e expira, vai procurando soltar conscientemente as tensões desse dia. Vai soltando a respiração e soltando também o teu corpo, soltando as tensões dos ombros, do pescoço, dos braços. Vai soltando também os teus pensamentos, relaxando todo o teu corpo e voltando o teu olhar para o mundo interno. A respiração volta agora ao seu ritmo normal. E a partir de agora, eu te convido a usar a imaginação. E você vai ver a si mesmo, a si mesma, entrando com passos lentos numa linda floresta. Pode ser um lugar que você conhece, que você já foi ou costuma ir, ou você pode criar essa floresta com a sua imaginação. Você caminha com passos lentos, olhando ao seu redor e vai percebendo cada detalhe dessa floresta na sua caminhada. Você percebe os aromas da mata,
Você percebe o verde muito intenso das árvores. Você percebe os barulhos nesse lugar de pássaros, insetos, talvez o vento batendo nas árvores. Você percebe também os raios do sol que entram por entre as árvores. Vai percebendo a variedade da vegetação. A variedade de pequenos animais. E você se sente muito bem nesse lugar. Você se sente acolhido, acolhida, amparado, amparada. E você segue caminhando até que encontra a árvore. Não é qualquer árvore, é uma árvore em especial. Uma árvore chama a sua atenção. Entre tantas árvores, essa árvore chama a sua atenção em maneira especial. Você se aproxima dessa árvore como se ela fosse um amigo antigo, protetor, da sua extrema confiança. E lentamente, você começa a abraçar essa árvore. Então encoste o seu rosto no tronco dessa árvore. Encoste seu coração no tronco dessa árvore. Sinta a rugosidade desse tronco no seu rosto. Sinta a energia que vem dessa árvore, pulsando nesse abraço, nessa troca. Se perceba nesse abraço. Você percebe que essa árvore está lhe enviando uma linda energia verde esmeralda que entra através dos seus poros a partir deste abraço. A luz verde esmeralda sai do tronco e envolve você completamente. E então você pergunta silenciosamente para a árvore: qual é o seu segredo para ser assim tão majestosa, tão exuberante? E a árvore lhe responde: meu segredo? Eu nunca, um momento sequer, duvidei de que eu assim fosse majestosa e exuberante. E dessas palavras você se sente imensamente aceito, aceita. Essa luz que emana da árvore, a luz verde esmeralda, se torna cada vez mais intensa e vibrante e vai preenchendo você de aceitação incondicional. A árvore aceita você plenamente, assim como você é.
Receba essa energia como se ela fosse uma seiva sagrada. E à medida que você vai recebendo essa seiva, você também vai se aceitando mais e mais, absorvendo esse segredo da árvore. Não duvidar da sua grandeza, não duvidar da sua exuberância. Absorva em cada célula do seu corpo essa aceitação e se sinta cada vez mais em comunhão com essa árvore. Permaneça nesse encontro mais alguns instantes. Aproveite para agradecer a sabedoria dessa árvore. Beba dessa fonte. Receba através das suas células essa aceitação incondicional. Se misture com essa seiva dessa árvore sábia. E se visualize com todo o seu corpo completamente preenchido dessa seiva verde esmeralda. Toda a sua cabeça, seu pescoço, os ombros, a seiva descendo pelos braços, mãos e dedos, preenchendo seu tronco, as costas, seus quadris, suas pernas e pés. Você se visualiza completamente nessa cor verde esmeralda. Renovado, renovada, confiante. E agora você agradece. Agradece por esse encontro com essa árvore sábia. E aos pouquinhos você vai soltando esse abraço. Você se vira e começa lentamente a tomar o seu caminho de volta, dando passos em direção à saída desse lugar. Você vai caminhando, mas seus passos agora são mais firmes, mais alegres, mais confiantes. E você vai se despedindo desse lugar. E devagarzinho, você se percebe aí onde você se encontra. Na sua casa, sentado, sentada. Você toma uma inspiração bem profunda. Pode mover lentamente seus pés, suas mãos. E devagarzinho, assim que você se sentir bem, aqui, nesse tempo e espaço, você vai abrindo seus olhos. Pode espreguiçar. Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje, que falou sobre a música e a natureza, e desse encontro com a árvore. Na semana que vem, a gente termina esse capítulo e vamos falar sobre o aliado invisível. Então é isso, gente. Agradeço pela presença de vocês hoje aqui e nos vemos na semana que vem. Beijo e uma boa semana a todos. Tchau, tchau.